Senhor do Bonfim, me dê uma luz. Olha só, eu sei o nome dos meus pais, eu sei o nome dos meus avós, eu sei até o nome dos meus bisavós. Ai, mas daí pra trás também, eu já não sei mais nada. Hoje nós vamos acompanhar a saga desta moça. De onde eu venho? Qual o meu passado? Quem é meu povo? Ela ainda não sabe, mas o que está procurando é a sua memória. Ô, meu São Longuinho, me ajuda, vai. Será que eu sou descendente de africanos? Ou será que minha história vem da cultura indígena? Pode ser também que eu venha das tradicionais famílias europeias. Por que não? Ela vai agora em busca de sua história, de sua identidade, de sua herança cultural. E nós vamos juntos. São Longuinho, São Longuinho. Se eu encontrar minha memória, eu te pago com 100 pulinhos. Eita, santo bom retado! Vamos dar uma volta pelos museus baianos. Afinal, eles são as casas da nossa memória. O Museu Tempostal fica no centro do Pelourinho e abriga uma coleção de 45 mil peças. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, imagina 45 mil. E tudo isso começou com uma brincadeira de criança. Antônio Marcelino do Nascimento começou a colecionar estampas e postais em 1952 e, aos poucos, montou um acervo que é testemunha de como os lugares se transformaram com o tempo, com os costumes de cada época. Olha, elevador Lacerda. Nossa, como tá diferente. Olha essas imagens no recôncavo. Gente, eu tenho a sensação que eu já tive aqui. A memória começa a surgir com a história dos lugares. A vontade agora é de conhecer mais e mais. Quem sabe daqui a uns 100 anos essa foto não entre pro acervo do Tempostal, hein? Este agora é o Museu Vanderlei Pinho, um enorme engenho de cana-de-açúcar do século XVI, à beira da Baía de Todos os Santos. O açúcar, que a gente tem assim em qualquer lugar, antigamente ele era um luxo das cortes reais. Por isso o engenho era como uma fábrica de ouro. A cana cortada era trazida para cá em carroças puxadas por animais. E depois ia para a fábrica, onde a moenda espremia o caldo. Depois, o caldo era aquecido nos tachos até ferver a garapa. Quando a garapa seca, vira rapadura. E depois, ouro. Quer dizer, açúcar. Cada detalhe do engenho mostra quanta riqueza circulou por aqui. A posição estratégica do engenho facilitou a defesa e também o comércio. Só pelo tamanho dessa cozinha, já dá para imaginar as delícias dos banquetes que saíam desses fornos. Segundo o livro do próprio Vanderlei Pinho, essa é a estrutura onde ficava a senzala do engenho, bem atrás do prédio da fábrica. Enquanto a vida na corte era adoçada pelo açúcar baiano, os africanos, trazidos à força, amargavam a escravidão. Quando um escravo morria tentando fugir, era enterrado onde estivesse e marcavam o lugar com uma cruz. Essa poesia de Castro Alves diz que o escravo só encontrava a liberdade quando morria. O Parque Histórico Castro Alves foi fundado para homenagear o centenário da morte de Antônio Frederico de Castro Alves. O parque tem um acervo de 452 objetos que pertenceram a Castro Alves e seus familiares. Castro Alves falava sobre a abolição dos escravos como quem sentia a dor de cada um deles. Morreu antes de ver sua luta dar resultado, mas com certeza foi um vendaval maravilhoso que fez com que as pessoas pensassem sobre liberdade. Castro Alves publicou seus poemas em diversos jornais do Brasil e os recitava sempre que podia. Castro Alves foi um poeta livre, rico e privilegiado.
mas abraçou a causa dos pobres e escravizados com furor e paixão. Mas a história da África trazida ao Brasil também é rica em beleza e memória. O Solar Ferrão guarda um acervo de arte africana e fica em uma das mais imponentes construções do Pelourinho. Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. E olhar para essas obras significa olhar nossa própria herança cultural. Não foi à toa que o colecionador italiano Cláudio Massella resolveu doar seu acervo para ser exposto aqui. São mais de 1000 obras recolhidas em suas viagens pela África durante boa parte do século XX. As máscaras representam as entidades sagradas, totens de animais e os antepassados. Ou então, representam os padrões de beleza de cada povo. A coleção Cláudio Massella tem objetos de etnias presentes em cerca de 15 países africanos, produzidos em diversos tipos de material. Essas são as bonecas da fertilidade, as Akuabás. Elas são muito especiais para as mulheres Akan, que acreditam que elas trazem fertilidade para as mulheres e saúde para as crianças. A coleção de arte popular do Solar Ferrão retrata o cotidiano do povo nordestino. Quem sabe, talvez seja daqui de onde vem a memória desta moça. Tem as carrancas de São Francisco, que são peças esculpidas para ficar nas embarcações e espantar os maus espíritos. É a fé do povo em suas diversas formas. A fé e a arte sempre andaram juntas. Então, basta subir as escadarias do Solar Ferrão para conhecer o Museu Abelardo Rodrigues. A coleção do pernambucano Abelardo Rodrigues tem objetos que datam desde o século XVII e é uma das mais importantes coleções de arte sacra do Brasil. Oxi! Cadê São Longuinho? São crucifixos, oratórios, mobiliários e imagens, como os santos de roca, usados nas procissões. Meu Santo Antônio, se o senhor não conseguir me ajudar com a minha memória, o senhor me ajuda pelo menos a arrumar um marido, Santo Antônio. Mas não me venha com esse santinho do pau oco não, viu? As pessoas aproveitavam de imagens sacras como essa para transportar ouro escondido. Daí que veio esta expressão, Santo do Pau Oco. A coleção de Abelardo Rodrigues é formada por obras sacras da cultura erudita e popular, vindas da Europa e do Brasil, principalmente do Nordeste. Quando a arte se mistura com a devoção mais profunda, o resultado é belíssimo. Chegamos ao convento do século XVIII, onde funciona o Museu do Recolhimento dos Humildes. Aqui, as imagens sacras foram ornamentadas pelas freiras e pelas moças que ficavam recolhidas. Tudo aqui transpira história e devoção. As obras da exposição foram ornadas com materiais delicados, como fios de ouro e asas de besouro. As moças assistiam à missa de trás dessa treliça, para verem sem serem vistas. É difícil não sentir humildade diante de tanta fé e dedicação. Por outro lado, encontramos a ostentação dos palácios, espaços luxuosos para receber as autoridades públicas. O Palácio da Aclamação já foi residência oficial dos governadores da Bahia. Aqui viveram 22 governadores e foram recebidas figuras como a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Filipe. Hoje, somos nós que podemos passear por aqui e viver essa história de pompa e beleza. Passear pelos jardins do palácio é uma festa para os sentidos. Cheiros, cores e formas fazem daqui um passeio muito especial. Hoje, os palácios são para todos. Todo mundo pode visitar. Cada espaço destes casarões, palácios e palacetes abriga uma história para contar. Cada espaço abriga uma arte para se contemplar. O Palacete das Artes é uma construção de mais de 100 anos e foi residência da família do comendador Bernardo Martins Catarino. No Palacete das Artes, podemos conhecer o que se tem produzido de mais recente nas artes do Brasil e do mundo.
No andar superior, no sótão do palacete, funciona a Galeria Mansarda, um espaço privilegiado para mostras e eventos. Os jardins do palacete são ornados por 4 obras do escultor francês Auguste Rodin, adquiridas da coleção do Museu Rodin da França. Aqui, a gente pode vir e voltar sempre, porque na Sala Contemporânea Mário Cravo Júnior encontramos as expressões artísticas mais recentes. O novo se une ao antigo de modo harmonioso, e os passeios aqui sempre valem a pena. E por falar em novo e antigo, aqui no Pelourinho nós também podemos conhecer a coleção do ceramista alemão Udo Knopf. No Museu Udo Knopf de Azulejaria e Cerâmica, podemos conhecer a história através de azulejos e cerâmicas trazidos para a Bahia durante os séculos. Udo montou sua coleção com peças trazidas de toda parte, de todos os tempos. Séculos 17, 18, 19 e 20. São obras portuguesas, espanholas, inglesas, francesas, mexicanas, belgas e holandesas. Udo Knopf foi um professor e pesquisador, e seu trabalho com azulejos decorados fez com que se tornasse um dos mais importantes ceramistas da Bahia. Aqui também dá para ver as reproduções de azulejos antigos, obras do próprio Udo Knopf. E para receber grandes obras de artistas destacados, o que seria melhor do que um lugar incrível como o MAM? O Museu de Arte Moderna da Bahia funciona no Solar do União, um conjunto colonial do século XVII, à beira da Baía de Todos os Santos. A estrutura era a mesma dos engenhos de cana-de-açúcar, com casarão, capela e senzala. Nos anos de 1960, a arquiteta italiana Lina Bobardi coordenou o projeto de revitalização do Solar do União, que passa a funcionar como museu de arte. Hoje, esses prédios históricos são as galerias onde os visitantes podem conhecer o que há de mais relevante na arte moderna e contemporânea. O MAM também oferece oficinas gratuitas de técnicas artísticas desde 1980. Ainda tem o Parque das Esculturas, um passeio rodeado de arte exposta no jardim ao ar livre. A Sala Rubem Valentim, que reúne uma exposição permanente com a obra do artista baiano, além da vista para essa paisagem. Depois desse passeio sobre a história e a arte, a moça já tem muitos elementos para conhecer sua própria memória. Eu sou dessa terra chamada Bahia. E claro, eu tenho memória.